Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Tiago Veloso Titilo e me sinto muito honrado pelo privilégio de podermos estar estudando juntos aqui na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Quero agradecer ao pastor Rodrigo pelo convite e também ao pastor da igreja, pastor Osíris, por me franquear a oportunidade de estudar a Bíblia com os membros da igreja do Andaraí. Nós vamos falar nos próximos 3 domingos sobre a doutrina da salvação. Hoje nós vamos fazer um apanhado histórico breve, né? Entendendo um pouquinho acerca do conceito de predestinação. Vamos ler um texto bíblico que exponha a verdade bíblica sobre o assunto e como essa doutrina se desenvolveu e no que ela se tornou, né? Para na semana que vem tratarmos mais detidamente sobre a doutrina bíblica de fato da eleição. Então nós vamos fazer um retorno ao texto bíblico. Então no dia 27 nós vamos encerrar falando sobre a doutrina bíblica da segurança eterna dos salvos. Tá? Quero te convidar a orar comigo para nós iniciarmos esse estudo. Pai, obrigado porque Tu és bom, obrigado porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Ó Senhor, nós te pedimos que Tu venhas com Teu Espírito iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração para entender as verdades reveladas na Tua palavra. Pedimos que Tu fiques conosco, Senhor, que Tu perdoes os nossos pecados e nos dê um estudo sob a Sua direção, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos, no capítulo 8, versos 28, 29 e 30, o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo aqui, ele apresenta o que é a doutrina bíblica da predestinação. Conquanto ele não mencione aqui especificamente a eleição, porque biblicamente há uma distinção entre eleição, que é o ato de Deus escolher, e a predestinação, que é o destino que Deus planejou para aqueles que foram escolhidos, para aqueles que serão escolhidos, para os escolhidos. Né? O destino providenciado, planejado, decretado por Deus para o seu povo, o povo eleito. Mas aqui ele já trata diretamente da predestinação, demonstrando qual é o propósito, qual é o plano de Deus para o seu povo. Ele diz que esse povo, ou seja, aquelas pessoas que Deus de antemão conheceu, e o verso 29 está ligado ao verso anterior, pela partícula porquanto aos que, né, pela expressão porquanto especificamente, né, está ligado ao verso anterior, demonstrando que esses que Deus de antemão conheceu não são outros senão aqueles que amam a Deus. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que Deus de antemão escolheu, ou seja, aqueles que amam a Deus, os quais Deus de antemão conheceu, a estes ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Os objetos do amor de Deus, porque amaram a Deus, né? Aqueles que respondem ao amor de Deus em amor, a estes Deus predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O seu Filho Jesus é o objetivo final da predestinação dos crentes. Né? Na semana que vem nós vamos estudar com que base os crentes são eleitos. Né? Eles são eleitos e há uma condição para a eleição, evidentemente, mas essa eleição garante que estes que foram eleitos, o povo eleito, alcançará um objetivo, uma finalidade. E a finalidade é descrita no texto com a expressão para serem conformes à imagem do seu Filho. Todos os crentes serão conformados à imagem do Filho de Deus. E aí o texto diz que a estes que Deus predestinou também
os chamou, e aqui é evidentemente o chamado que resulta em salvação, e a esses que ele chamou de maneira que aceitaram o chamado sendo salvos, ele justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação aqui é a garantia de que o crente chegará ao objetivo final de serem conformados à imagem do Filho, e nós vamos tratar disso no dia 27, porque o texto aqui pressupõe que todos, sem exceção, os que foram justificados, eles finalmente serão glorificados, ou seja, ninguém se perderá no caminho, e isso é exatamente a doutrina da segurança eterna dos salvos. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o que se tornou a doutrina da predestinação na igreja antiga. Nos primeiros séculos da igreja, nos 3 ou 4 primeiros séculos, não havia muita ênfase nesse assunto, mas os pais da igreja, os líderes da igreja que sucederam os apóstolos após a morte destes, eles defendiam a predestinação, mas entendiam a eleição e predestinação, né? Muitas vezes o termo não é usado com o rigor bíblico, né? O ato de escolher, sendo a eleição, e o destino planejado para esses que são escolhidos, sendo a predestinação. Muitas vezes os termos são usados de forma intercambiável, tanto na patrística, ou seja, no ensino dos pais da igreja, como nos teólogos posteriores, inclusive nos teólogos reformados, como João Calvino e outros. Também o próprio Jacó Armínio, que se opõe à ideia calvinista de que a predestinação significa que Deus escolheu umas pessoas para a salvação e outros para a perdição. Ele se opõe a essa ideia, mas ambos não fazem uma distinção muito clara entre eleição e predestinação. Tá? Os pais da igreja também, os líderes, os primeiros líderes da igreja após a morte dos apóstolos, eles também não fazem essa distinção com clareza, mas eles afirmam a predestinação, mas afirmam que essa predestinação é baseada na presciência de Deus. Ou seja, aqueles que Deus sabia que escolheriam a Cristo, estes foram assim predestinados para a salvação, e isso em perfeita consonância com o livre-arbítrio. A Bíblia ela fala do livre-arbítrio do homem e mostra que na questão da salvação, esse livre-arbítrio ele tem o papel de aceitar ou de rejeitar a graça do Senhor Jesus. Nós vemos, por exemplo, 2 casos interessantes. O primeiro é do jovem rico. O texto fala sobre salvação. A pergunta inicial daquele jovem é: o que eu preciso fazer, ó mestre, para ser salvo? E quando Jesus fala dos mandamentos e ele diz que os cumpre desde a sua juventude, desde a mais tenra juventude, e aí Jesus fala então que ele deve pegar os seus bens, vender e dar aos pobres, ele sai contrariado. Esse jovem, ele queria ser salvo, mas não queria pagar o preço, né, necessário aí exposto por Jesus para a salvação, algo que de fato mostrasse um coração convertido. E embora o texto diga que Cristo fitou ele e o amou, ou seja, Deus queria na pessoa de Jesus Cristo a salvação desse homem, ele livremente vai embora entristecido e não acata o conselho do Senhor Jesus. E outra passagem se encontra em Mateus 23:37, onde Jesus lamenta sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintinhos embaixo das suas asas, mas tu não o quiseste. Ou seja, Jesus queria, de fato, proteger Jerusalém, os filhos de Jerusalém, mas estes escolheram não a vontade de Deus, mas a própria vontade, assim, não sendo privados aí do juízo de Deus, não sendo protegidos do próprio juízo de Deus sobre Jerusalém. Ou seja, há uma verdade bíblica de que o homem ele toma as suas decisões livremente. E os pais da igreja também criam nisso. Tanto Irineu de Leão como Justino de Roma, Justino Mártir, dão conta em seus escritos de que Deus predestina o ser humano, mas o homem também é livre no sentido de acatar
à vontade de Deus ou não, e essa predestinação é baseada na presciência de Deus acerca do que o homem fará por meio do seu livre-arbítrio diante da oferta da salvação. E isso casa perfeitamente com a nossa declaração doutrinária, né, que diz no artigo 6 o seguinte: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina, né, no exercício da sua soberania e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou e justificou, justificou e glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Ou seja, a predestinação de Deus não contraria o livre-arbítrio do homem. A declaração continua dizendo: ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. A salvação do crente é eterna, e depois de afirmar a predestinação respeitando o livre-arbítrio do homem, baseada na presciência de Deus, o texto da declaração doutrinária vai dizer que a salvação do crente é eterna, afirma então a segurança eterna da salvação, que nós vamos estudar no dia 27, no domingo dia 27, dizendo que os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. E aqui é uma referência clara a Romanos 8, nos versos finais, quando o apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura é capaz de separar o crente do amor de Deus que está em Jesus Cristo, né? Aí a declaração doutrinária, o texto dela continua dizendo: o novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Ou seja, aquele que Deus anteviu e aceitaria a graça de Deus, né, a salvação, e responde a esse amor de Deus em amor, ou seja, aqueles que amam a Deus, aos quais Deus de antemão conheceu, conforme Romanos 8, 28 e 29, esses finalmente serão glorificados conforme Romanos 8, 30. Não se perderão no meio do caminho. Mas por que tratar aqui da origem da doutrina da predestinação? Porque, como eu disse, embora os pais da igreja eles tenham defendido aquilo que nós entendermos ser mais bíblico, ou seja, Deus ele é soberano, mas ele exercita a sua soberania à luz da sua presciência e do seu conhecimento de todas as coisas, escolhendo para a salvação aqueles que ele viu que aceitariam livremente o dom da graça, o dom da salvação. Esse foi o pensamento primeiro dos pais da igreja, mas no século IV surge Agostinho, né, que se tornou posteriormente bispo de Hipona. Agostinho, natural de Tagaste, no norte da África. Ele nasce no ano 354, morre no ano 430 e tem um episcopado longo, né, como bispo de Hipona, e durante esse seu ministério ele vai ter alguns embates. O primeiro é com os maniqueístas. Agostinho mesmo foi por 9 anos um maniqueísta. E o que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é a crença filosófico-religiosa que defendia um dualismo cósmico, ou seja, havia um princípio eterno, bom, e outro princípio eterno, mal, como se fossem espíritos gêmeos, né? E nessa batalha cósmica, esses princípios foram projetados sobre a Terra e também sobre o homem, de maneira que o caminho da salvação estava em discernir, em separar o bem do mal para poder regressar ao reino da luz, né? E essa crença era uma crença fatalista. Ela cria que a humanidade estava dividida entre os eleitos, os ouvintes e o restante. Enquanto os eleitos estavam destinados à salvação, o restante da humanidade, esse terceiro grupo, era destinado à perdição. O que soa muito próximo do gnosticismo, que também era uma seita filosófico-religiosa que entendia que a humanidade era dividida em 3 grupos, né? Os pneumáticos, os psíquicos e os ílicos,
sendo o último grupo destinado irremediavelmente à perdição, e os pneumáticos destinados à salvação, enquanto os psíquicos poderiam alcançar a salvação através da gnose, através do conhecimento, que era um conhecimento transmitido aí pelos membros da seita. Tá? Agostinho ele passa 9 anos dentro do maniqueísmo. Ele foi criado por Mônica, sua mãe, que era uma cristã, e Patrício, seu pai, era um pagão que se converte no leito de morte. Mônica muito orou por Agostinho, até que ele depois, ouvindo as pregações de Ambrósio na Catedral de Milão, ele acaba se convertendo ao cristianismo. E aí, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar afirmar ou trazer de volta aqueles que, pela sua influência, tinham sido levados do cristianismo para o maniqueísmo, né? E aí ele começa a escrever alguns tratados onde ele afirma que o homem, diferentemente da perspectiva fatalista do maniqueísmo, o homem tem sim livre-arbítrio. Um dos textos que ele escreveu se chama O Livre-Arbítrio, é um diálogo que ele escreve juntamente com Evódio, seu amigo que era bispo de Uppsala, na África proconsular, e ali ele vai afirmar essa verdade de que o homem ele deve livremente receber a graça do Senhor Jesus para ser salvo e que não há uma predestinação fatalista. Eu escrevi esse livro, A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, uma análise do pensamento agostiniano sobre o pecado e a graça, publicado pela editora Reflexão. E nesse livro eu trabalho essa mudança do pensamento de Agostinho, que em princípio cria numa salvação sinergista, ou seja, há uma sinergia entre a graça, a vontade salvadora de Deus e o livre-arbítrio do homem, e depois, com as demandas que ele enfrentou, ele foi mudando para uma visão monergista, de monos, né? É só um que atua na salvação, é Deus. O livre-arbítrio do homem não atua, o homem não tem livre-arbítrio nessa questão específica, né? E aqui, para falar um pouco aí da perspectiva de Agostinho, essa primeira perspectiva, onde ele afirma que o homem ele tem, sim, livre-arbítrio, né? Eu quero fazer uma citação aqui, que se encontra na página 107 do meu livro, é uma citação da obra O Livre-Arbítrio, livro 1º, capítulo 1º, parágrafo 1, onde Agostinho diz o seguinte: cada pessoa, ao cometer o mal, é o autor da sua má ação. Se duvidas, reflete no que já dissemos acima. As más ações são punidas pela justiça de Deus. Ora, elas não seriam punidas com justiça se não tivessem sido praticadas de modo voluntário. O que Agostinho está dizendo aqui é que se o homem não tiver livre-arbítrio, a punição de Deus não é justa. O homem tem que ser responsável, ele tem que ser a causa determinante da sua ação para que possa ser punido com justiça, né? Então, nós podemos observar que o livre-arbítrio é um fator importante no princípio do pensamento de Agostinho. Outra citação interessante de Agostinho é a que se encontra ainda na obra O Livre-Arbítrio, né? Deixa eu só achar a referência aqui. Na obra O Livre-Arbítrio, no livro 2, capítulo 20, parágrafo 54, que mostra essa sinergia entre a graça divina e o livre-arbítrio humano. O texto de Agostinho diz o seguinte: mas é verdade que o homem cai por si mesmo, que o homem que cai por si mesmo não pode igualmente se reerguer por si mesmo tão espontaneamente. É porque do céu Deus nos estende sua mão direita, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Peguemos essa mão com firme fé. Aqui ele afirma a sinergia. O homem cai livremente, mas não pode se reerguer livremente. Ele precisa da graça de Deus, que é a mão direita de Deus estendida a nós através de Jesus. Então, quando ele diz peguemos essa mão com fé firme, ele está falando da liberdade do homem, o livre-arbítrio do homem de segurar essa mão. Ao mesmo tempo, ele reconhece que a salvação é impossível sem a graça de Deus. A mão de Deus,
a mão direita de Deus, que é Jesus Cristo, tem que estar estendida a nós para que possamos, através do nosso livre-arbítrio, segurar essa mão. Então ele faz ele aborda uma sinergia entre a graça de Deus e o livre-arbítrio do homem. Esse é o primeiro momento da doutrina de Agostinho sobre a salvação. Mas depois, devido a alguns fatores que ele enfrentou, ele vai mudando essa perspectiva. No começo do quarto século, por volta do ano 303, houve uma perseguição contra a igreja promovida por Diocleciano, né? E nessa perseguição muitos crentes foram torturados e mortos. Depois, quando Constantino assume o trono, ele então vai promulgar o Edito de Tolerância, onde os cristãos passam a ser tolerados pelo Império e cada vez visto com olhos melhores, né? Vistos com olhos melhores. Ao ponto dessa aproximação entre a Igreja e o Estado se concretizar no cristianismo como uma religião praticamente oficial do Estado, lá nos idos de 380 e poucos, salvo engano, minha memória pode estar falhando. Tá? Mas alguns cristãos viram isso como uma grande bênção, outros entenderam que isso era um problemaço a ser enfrentado. O primeiro grupo chegou à seguinte conclusão: finalmente o Estado reconhece a importância da fé cristã. Finalmente o Estado reconhece que a Igreja é uma instituição de Deus e, além de parar de nos perseguir, será nosso parceiro na propagação do Evangelho. Glória a Deus, nós vencemos. O outro grupo já tinha uma visão mais purista, né, e pensava da seguinte maneira: nós não podemos andar de mãos dadas com aqueles que perseguiram e mataram nossos antepassados espirituais. Não podemos fazer isso, isso é uma traição. E isso gera um cisma na igreja, o chamado cisma donatista, que leva o nome de um dos líderes desse movimento, podemos assim dizer, separatista, um movimento que se separa da igreja oficial, a igreja católica, né? E esse movimento surge sem nenhuma diferença teológica muito grande, a diferença era mais eclesiológica, né? Um movimento grande, tomou uma proporção muito grande mesmo, tá? Mas que não reconhecia a Igreja Católica como legítima Igreja de Cristo, porque alegavam que durante o período de perseguição, alguns oficiais, alguns sacerdotes, alguns líderes da Igreja Católica tinham contribuído com o Estado romano ao entregar as Escrituras e entregar muitos dos seus irmãos que, em meio à perseguição, buscavam se refugiar, buscavam se esconder, né? Entendiam que esse pecado não era um pecado como a negação de Pedro, mas era um pecado como a traição de Judas, né? Era um pecado, por assim dizer, imperdoável. E, por isso, eles rejeitavam qualquer contato com a Igreja Católica, inclusive não reconheciam os líderes ordenados pela Igreja Católica, porque entendiam que na linha de sucessão pastoral, sacerdotal, havia, então, traidores, né? Da mesma forma que não reconheciam os sacramentos ministrados pela Igreja Católica por causa disso, né? Diante dessa controvérsia, Agostinho buscou convencer os donatistas que a autoridade da igreja e dos sacramentos ali ministrados não estava na pessoa do celebrante, mas naquele que ordenou a celebração, ou seja, no próprio Jesus Cristo. Portanto, a igreja tinha joio e tinha trigo, mas ela continuava sendo uma igreja santa, né? E a validade do batismo não está em quem batiza, ou da ceia não está em quem celebra a ceia, mas está naquele que ordenou batizar e ordenou celebrar a ceia, o Senhor Jesus. E ele buscou argumentar desta forma, contudo, sem muito sucesso. O Estado interviu em favor da Igreja Católica, porque, como eu disse, a Igreja e o Estado estavam cada vez mais próximos, confiscando os bens e obrigando os donatistas a retornarem à Igreja Católica. Em princípio, Agostinho ele é contra essa intervenção do Estado, mas posteriormente ele acaba cedendo e até diz em um de seus escritos, que é a correção dos donatistas,
Eu estou só achando a citação para ler aqui para os irmãos, a fim de que os irmãos entendam. A correção dos donatistas, no livro 6, parágrafo 22, ele diz o seguinte: o próprio Senhor pede primeiramente que os convidados sejam convocados para participar da grande ceia, depois que sejam compelidos. Né? Nós temos aqui uma afirmação interessante. Ele evoca aí a passagem de Lucas 14, 23, onde os servos de um senhor são exortados a obrigar as pessoas a participarem da sua festa, da sua ceia, e daí ele chega à conclusão que Deus também pode obrigar as pessoas a entrarem no seu reino. E daí vem inicialmente uma ideia de uma graça que dobra a vontade do homem. Né? O Norman Geisler, em um de seus livros chamado Eleitos Mais Livres, ele diz o seguinte acerca disso: a lógica lhe pareceu irresistível. Se a igreja pode coagir pecadores a crer contra a vontade deles, por que Deus não pode forçar pecadores a crer contra a vontade deles? Né? É interessante. A ideia aqui é que Agostinho teria sucumbido a um mito imperial onde ele projetava em Deus a figura do imperador. Se o próprio imperador ele pode exercer sua vontade soberana sobre os seus súditos, por que Deus, que é o rei de todo o universo, não pode, então, assim, fazer a sua vontade sobre a sua criação de maneira a não considerar o livre-arbítrio do ser humano? Isso tinha uma implicação. Se umas pessoas são salvas e outras não, isso quer dizer que Deus fez a sua vontade nos dois casos, inclusive naqueles que não foram salvos. Então, será que Deus não queria a salvação de todos? É isso que Agostinho leva para a controvérsia seguinte, que é a controvérsia pelagiana. Nos idos do ano 409, surge um professor bretão, monge chamado Pelágio, um homem austero de vida santa, que pregava algo que Agostinho já vinha formulando a ideia oposta. A gente já percebe, por exemplo, na sua obra de 396 ou 397, a sua obra A Simpliciano, que Agostinho vai dizer que a humanidade toda em Adão pecou, fundamentado em Romanos 5,12, que diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Há um probleminha aí, porque esse texto ele pode ser melhor compreendido se nós observarmos que a expressão traduzida por porquê, porque todos pecaram, não é exatamente a expressão no grego, não é exatamente uma tradução perfeita. Aliás, a versão latina que Agostinho usa não é uma tradução perfeita dessa expressão grega, né? Mas, de qualquer forma, Agostinho ele vai entender que em Adão todos pecaram e esse pecado passou para toda a raça humana hereditariamente, porque Agostinho defendeu que todos nós estávamos seminalmente em Adão, né? E assim, a raça humana é uma massa de pecado, ele usa essa expressão. E o pecado afetou o livre-arbítrio do homem de maneira que o homem não é livre para aceitar a Cristo ou não. Ele depende da graça de Deus. Até aí, a maioria dos cristãos concordam. Talvez a discordância seja: Deus está disposto a dar essa graça, essa salvação a todos, ou ele só reservou esta salvação para um grupo específico, que era o grupo que ele queria salvar, excluindo o outro grupo da salvação? Essa é a questão. Mas Pelágio diz que não. Pelágio diz que o homem ele não foi afetado em seu livre-arbítrio por causa do pecado, ou seja, o homem permanece com o livre-arbítrio mesmo após a queda, e entende que a graça ela está exposta nas leis, nos mandamentos de Deus na Bíblia e no exemplo de Cristo que nós podemos copiar através do nosso livre-arbítrio. Com isso, ele, além de negar a realidade do pecado como algo que se instalou na natureza humana, ele afirma que a salvação, ao invés de ser pela graça, é uma salvação pelo esforço, né? Pelo livre-arbítrio, o homem deve copiar o exemplo de Cristo para alcançar a salvação. E Agostinho ele vai negar isso, né? Ele faz isso já, esse caldo já estava sendo preparado na controvérsia donatista, quando ele começa a admitir a ideia de Deus impor a sua vontade sobre a humanidade, da mesma forma que um imperador, para ser
de fato, um ser soberano, ele tem que fazer a sua vontade sobre os seus súditos, e Deus, então, para ser de fato soberano, tudo que acontece tem que ser uma expressão da vontade desse Deus, né? E aí ele vai concluir, a partir da leitura de Romanos 9, que se uma pessoa ouve o evangelho e outra também, e uma aceita a salvação e a outra não, já que os dois grupos, as duas pessoas, né, um grupo de pessoas ouve o evangelho e aceita, e outro ouve e não aceita, os dois grupos eles estão em igualdade de condições, ambos são afetados pelo pecado, ambos, então, são grupos que não têm condições de se salvar por si mesmo. O livre-arbítrio foi tolhido, afetado, ofuscado, alijado pelo pecado, mas ainda assim um grupo é salvo e o outro não. Isso só pode ser uma afirmação lógica de que Deus escolheu um grupo para salvação e outro não. Do contrário, Deus não seria soberano, né, se ele não impusesse a sua vontade sobre a humanidade. Então ele vai chegar a essa conclusão na obra A Predestinação dos Santos, escrita mais ou menos por volta do ano 428, 429, por ali. Agostinho vindo a falecer no ano 430, uma obra do final da sua vida, né? E aí já traz essa ideia do pecado e da graça, que o homem é incapaz de ir a Deus pelo seu livre-arbítrio, que o livre-arbítrio foi totalmente esfacelado pelo pecado, e que Deus ele selecionou um povo para salvar e os predestinou para a salvação, dando a este povo graça que dobrasse a sua vontade rebelde, enquanto reteve essa graça dos demais, e que então são destinados à perdição. E uma das suas obras finais também, né, a obra conhecida aí, chamada O Dom da Perseverança, também escrita no final da vida de Agostinho, ele vai afirmar que esses eleitos que serão finalmente salvos, eles receberam não apenas o dom da salvação, mas o dom da perseverança. Enquanto que alguns que não foram eleitos podem temporariamente experimentar a salvação, tá? Mas eles não permanecerão na salvação porque o dom da perseverança não foi dado, somente o dom da fé inicial. Mas o dom da perseverança é reservado só para os eleitos. Então, essas pessoas podem experimentar temporariamente uma salvação aqui na Terra, mas virão a se afastar e a se perder, o que explicaria os casos de apostasia na Bíblia. Tá? Na próxima aula nós vamos então falar sobre a doutrina da eleição na Bíblia, né? E no dia 27 nós encerraremos então com a doutrina da segurança eterna dos salvos. Eu quero te convidar a orar para a gente encerrar essa aula, tá? Pai, muito obrigado por esse dia, por esse estudo. Eu te peço que tu esclareças, ó Deus, no coração dos meus irmãos, aquilo que eu, nas limitações da minha humanidade, tentei expressar aqui, Senhor. Peço que os nossos irmãos se sintam encorajados a continuar esse estudo no próximo domingo e que tu nos abençoes, em especial no culto que será prestado a ti dentro em breve, Pai. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e nos dá um dia de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção dispensada até aqui, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.